Confiança em Deus. Sermão pregado pelo pastor Mateus Nogueira Dantas, no Salmo 131. Igreja Batista da Cruz fica na Rua do Fico, número 1003, no bairro Santana, na cidade de Araçatuba. Glória a Deus, nós estamos aí começando uma semana de dezembro, né? Hoje é o dia 1º de dezembro, e essa semana, na verdade esse mês é um mês onde há muitas comemorações. A começar que a maioria talvez dos irmãos aqui receberam 13º no dia 30 de novembro, pelo menos a primeira parte, aqueles que trabalham de maneira formal, né? Aqueles que são empresários estão pagando, talvez não estejam tão contentes assim agora no momento, mas é um mês de festividade, normalmente troca de presentes, momento de muita alegria, virada de ano, de introspecção, onde nós precisamos analisar o que vivemos até aqui e como é que nós vamos escolher viver daqui para frente. Nós sabemos que Deus ele é soberano, que Deus ele nada foge ao controle das suas mãos, Deus está no controle de todas as coisas. A nossa vida não é um caminhão desgovernado, ladeira abaixo, como alguém já disse no passado, mas Ele está no volante, Ele está no controle de tudo. No entanto, se de um lado eu tenho a soberania de Deus, do outro lado eu tenho aquilo que nós chamamos de responsabilidade humana, uma tensão muito grande. Qual a nossa responsabilidade diante dos desafios que estão diante de nós? Quando nós olhamos para trás e vemos tudo o que passou, quantas vezes nós tropeçamos? Talvez hoje mesmo você tenha tropeçado, mas também quantas vitórias nós alcançamos. O salmista, ele está fazendo aqui uma oração, e é um cântico, de romagem, cântico de degraus, ou seja, eles cantavam enquanto caminhavam. Ele está escrevendo um salmo para poder colocar o seu coração diante de Deus. Na primeira parte ele expressa uma oração pessoal, na segunda parte uma convocação solene. E é muito interessante nós olharmos para esse texto e pensarmos em algo que vocês talvez estejam carecas de ouvir. Para alguns literalmente, né? Tem alguns igual eu, perdendo o cabelo. Mas a verdade é que vocês ouviram isso durante todo o ano, mas nesta noite em que nós começamos o mês de dezembro, o mês onde se encerra o ano de 2019 depois de Cristo, onde nós esperamos a vinda dele, nós precisamos refletir sobre a nossa confiança em Deus. Aonde está a nossa confiança? Aonde nós depositamos a nossa esperança? E se nós estamos alegres ou não? É lógico, irmãos, que vez ou outra na nossa vida nós somos assaltados pela tristeza. Mas a tristeza, ela não pode ser o agente dominador das nossas vidas. Deus não nos fez para andar cabisbaixos, Deus não nos fez para andar tristes, pelo contrário, Ele nos comprou com o sangue do seu Filho, e o apóstolo Paulo vai escrever a uma igreja que estava sofrendo: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. O apóstolo Pedro vai escrever para uma igreja perseguida: olha, a breve e momentânea tribulação que vocês sofrem, breve e momentânea. Nós precisamos superar os nossos gigantes, nós precisamos superar as nossas tristezas, nós precisamos olhar para frente e enxergar o que Deus tem para nós. Mas existe um segredo nesse texto. Eu digo segredo porque está na moda, porque não é segredo coisa nenhuma, está aqui diante dos nossos olhos. Olha que verdade clara como essa luz, ou como a luz do sol. O segredo da alegria é a confiança e saciedade em Deus. Isso está mais claro que a luz do dia aqui. Quando nós estamos saciados em Deus e confiantes de que Ele está no controle das nossas vidas, por mais que vezes ou outras fomos assaltados por tristeza, formos assaltados por dificuldades, a alegria precisa retornar. E se a alegria não retornar, uma alegria inabalável, uma alegria invencível, porque vocês sabem, já ouviram muito eu dizer isso aqui, a nossa alegria tem nome, e o nome da nossa alegria é Jesus Cristo. Quantos cultos eu tenho começado aqui dizendo: olha, talvez você esteja triste com algo na sua vida, talvez você esteja cabisbaixo por algo que aconteceu agorinha,
mas não tem como estar triste com Jesus. O Pai que nos tirou do império das trevas. Irmãos, nós vivíamos no império das trevas, no monturo, na humilhação, na vergonha, mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Ele nos compra com o sangue de Cristo, Ele nos atrai com o seu amor eterno, Ele nos laça com benignidade, nos traz para perto. Mas vezes e vezes e vezes nós somos assaltados por dificuldade. Você já sentiu paz, alegria, tranquilidade? Já sentiu? Normalmente isso brota no nosso coração quando outras situações ocorrem, quando a confiança está num nível muito elevado. Todas as vezes que passamos por momentos turbulentos, nós temos grandes dificuldades, porque a nossa confiança é abalada. Se não, preste atenção no seguinte: quando há na sua vida estabilidade financeira, bonança, saúde, relacionamentos estáveis, paz, como você se sente? A começar pela mais difícil no país hoje que nós vivemos, né? Que está em recuperação, mas muito lenta, estabilidade financeira. Talvez a maioria aqui passe dificuldade. Eu acompanho aqui os irmãos, eu sei. Mas quando nós estamos vivendo estabilidade financeira, parece que a coisa é melhor, parece que a murmuração abaixa, parece que a alegria brota com mais facilidade. A pergunta que nós devemos fazer é a pergunta que o salmista faz, não nesse texto, mas em outro. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Eu, todavia, confio no Senhor que fez os céus e que fez a terra. Por que muitas vezes a nossa confiança é abalada? Por que muitas vezes a nossa alegria é tirada do centro? Porque nós estamos depositando confiança no lugar errado. O apóstolo Paulo vai dizer: sede contente em toda e qualquer circunstância. Eu aprendi, vocês também deveriam. Mas nós vivemos em um tempo tão consumista e tão imediatista, que quando nós não temos o que queremos aqui e agora, nós murmuramos. E não se engane, irmãos, o primeiro ouvido que ouve as palavras que saem da minha boca é o meu próprio. Nós nos encontramos em desespero, e precisamos então olhar para a palavra de Deus e recuperar a confiança. Precisamos nos alimentar dela e sermos animados nela, encorajados nela. Tudo isso que eu disse, estabilidade financeira, bonança, saúde, relacionamentos estáveis, paz, tudo isso eu aconselho que você busque, porque vai fazer bem para a sua alma e para o seu corpo. Todavia, quando nós estamos sem uma dessas coisas, o nosso chão não deveria sumir. Deveríamos continuar com alegria inabalável. Eu não estou aqui ensinando para vocês confissão positiva, diga que tudo vai ficar bem, e tudo ficará. Isso é balela. Isso não é palavra de Deus. Isso é outra coisa. Confissão positiva não funciona. O que funciona é a palavra de Deus. Olha, comece a pensar que tudo vai dar certo, que tudo vai dar certo. Não. Às vezes não vai dar. Às vezes as coisas vão sair do trilho. Mas nunca se esqueça, tem que ser breve, tem que ser momentâneo. Nós precisamos superar os gigantes que foram tombados. Quando eu olho para trás na minha vida, eu vejo um monte de gigante tombado. Eu preciso superar isso, eu preciso vencer isso. Eu preciso voltar a ter confiança inabalável no Senhor. O salmista aqui, no Salmo de número 131, ele está nos trazendo um grande incentivo. E que incentivo é esse? Assim como uma mãe amamenta o seu filho na hora certa e dá a ele a quantidade certa, o Senhor suprirá as nossas necessidades, na hora certa e na quantidade certa. É o Senhor quem cuida da gente. Por vezes, irmãos, nós transportamos as nossas experiências ruins com as pessoas para Deus. Pode ser que quando eu falo a sua mãe te amamenta na hora certa, eu conheço a história de vocês, eu sei que alguns aqui vão sofrer, por quê? Porque não tiveram isso.
Mas a palavra de Deus é clara: ainda que o meu pai e minha mãe se esqueça de mim, o Senhor não se esquecerá. Deus não é como o nosso pai terreno que falha com a gente. Deus não é como esse pastor que vos fala, que falha com vocês. Deus é melhor do que isso. Deus não é imperfeito. Apóstolo Tiago vai dizer que nele não há trevas nem variação de luz. Ele é constante, ele é todo luz, ele é perfeito, ele não falha. Ainda que o meu pai e a minha mãe possam ser maus comigo, o Senhor é sempre bom. Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais. Essa é a verdade revelada na Escritura. Então o consolo é maior ainda, porque uma mãe pode se esquecer de mim, mas Deus jamais, Ele é sempre bom. Irmãos, é verdade que nós somos assaltados por sentimentos ruins. Se você receber uma notícia de que você vai perder a sua casa, eu acho que você não deve ficar feliz com isso, porque você não tem um problema mental. Você vai chorar provavelmente: perdi minha casa, e agora o que eu vou fazer com a minha família? Se você descobrir que você tem câncer, você vai sofrer com isso. Mas nós precisamos aprender com o salmista, e daqui a pouco nós vamos olhar para esse texto, a ter confiança. Nós precisamos inspirar confiança, e Deus precisa fazer essa palavra rasgar o nosso peito, porque a palavra de Deus de um lado fere, mas de outro lado ela cura. Do mesmo modo que ela te machuca para mostrar o seu pecado, ela traz bálsamo sobre você. O que o salmista está tentando fazer aqui é nos encorajar a abandonarmos a impaciência, o medo, a insegurança, os pré-julgamentos, para que a gente fique como um filhinho que foi desmamado ali, ó, a Sofia, coisa linda, está mamando. Daqui a pouquinho ela vai ser um exemplo clássico de alguém que foi desmamado, acabou de mamar, talvez até durma tranquila nos braços da mãe. Bom, talvez não, né? Se dormiu bastante à tarde, talvez a ilustração não sirva. Mas preste atenção, normalmente é assim. Uma criança desmamada no colo, ela descansa, ela dorme, porque ela está satisfeita. Ela não precisa de muito, ela precisa de pouco. Esse salmo em que nós estamos aqui, ele é um chamado à fé. A vida cristã é uma vida de fé em fé, irmãos. Eu preciso crescer em fé, você precisa crescer em fé. Nós precisamos avançar em fé. Fé é crer que Deus cuida de nós, mesmo que tudo pareça estar desmoronando. Afinal de contas, Ele me deu Jesus, Ele não me dará juntamente com Ele todas as coisas? Se os nossos pais, sendo maus, sabem nos dar boas dádivas, quanto mais o nosso Pai Celeste não nos dará todas as coisas, e também o Espírito de Deus, aqueles que o pedirem. Fé é crer, Ele nos dará todas as coisas. Ter fé significa saber que nós não estamos sós. Nós temos o Paráclito, nós temos o Consolador, nós temos o Encorajador. Vocês se lembram? Uma palavra marcante que nós tivemos aqui, naquele tempo em que foi escrito, um dos adjetivos usado para um soldado que ia encorajar um exército desanimado era Paráclito. Quando o exército estava desanimado, moral baixa, eles não iam conseguir vencer. Eles não iam conseguir suplantar as suas dificuldades. Moral baixa, isso acontece quando vem um revés. E então um general enviava um Paráclito para a guerra, e ele chegava junto dos soldados e animava os soldados com palavras de incentivos: olha, uma legião está vindo aí, não se afugente, vocês são tão em números maiores. E aqueles soldados então se levantavam e conseguiam marchar, porque eram animados. E a palavra de Deus usa a mesma palavra para o Espírito Santo. Ele é aquele que nos encoraja. O Senhor nos deu a vida eterna, o Senhor nos deu a palavra dEle, o Senhor nos deu a oração, o Senhor nos deu a igreja, o Senhor nos deu o Espírito, nos deu o Filho. O que mais nós precisamos? Precisamos de confiança.
precisamos de alegria, precisamos de fé. Fé inquebrantável, fé inabalável, de que o Senhor é com a gente, de que não estamos sós, de que ainda que os céus desmoronem, ainda que os montes se abalam, ainda que os mares se remexam, todavia minha confiança permanece a mesma. Irmãos, não tem nada pior do que desastres naturais, ninguém consegue superar isso, só Deus. Imagina um terremoto, a gente não sabe o que é isso no Brasil. Imagina um vendaval de mais de 100 km por hora, talvez nem esse prédio aguente. Imagine um tsunami gigante invadindo as praias do Brasil. Ainda que tudo isso aconteça, a nossa fé deve ficar inquebrantável. É certo, irmãos, que muitas vezes a nossa fé é pequena. Pedro estava lá no barco, numa grande chuva, junto com os demais discípulos. Jesus ia passar adiante deles, Jesus não ia socorrer eles, não ia deixar eles lá no barquinho. Diz a palavra, e ele ia passar adiante. Mas eles viram Jesus, uns acharam que era fantasma, outros, não, e Jesus ouvindo, disse, sou eu, não temam. Olha a palavra de Jesus, não tenham medo. Olha a palavra de encorajamento, sou eu. Pedro, que era meio intenso, alguns irmãos aqui que são intensos, né? Pedro era assim, muito intenso. Se és tu, então me faz ir até o Senhor. Pedro então pisa, anda sobre as águas, e diz a palavra que ao olhar a turbulência, ele começa a afundar. Ah, Deus, quantas vezes tenho sido Pedro. Deus me deu um barco, Deus me deu irmãos no barco. Aí vem uma tempestadezinha, ele me faz andar sobre as águas, e ao invés de eu olhar para aquele que supera a natureza, eu olho para as ondas, eu olho para o vento forte, eu olho para a dificuldade, e eu começo a afundar. A boa notícia para mim e para você, é que Jesus está no meio da tempestade com a gente. Nós não estamos sozinhos. Diz a palavra de Deus que enquanto Pedro afunda, o Senhor estende as mãos e o coloca de pé. E a palavra de Jesus para ele é uma palavra dura, mas ao mesmo tempo encorajadora para nós. Diz para ele, homem de pequena fé. Muitas vezes somos homens de pequena fé, mas nós precisamos crescer na nossa fé. Pedro disse, Senhor, acrescenta-me fé. Acrescenta-me fé. E então ele é colocado no barco, a tempestade acalma, aqueles irmãos vivem um grande milagre. Nós precisamos aprender com Pedro e com os demais, e agora com o salmista, ter uma confiança inabalável. Se você fechou a sua Bíblia, abra ela como de costume, mantenha aberta. Nós vamos olhar para esse texto agora. Salmo de número 131. Olha o que diz o primeiro versículo. Senhor, meu coração não é arrogante, nem meus olhos são altivos. Não busco coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Uma coisa importante nesse texto que nós precisamos aprender, primeiro, é ter um coração humilde. A palavra de Deus diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Pobres de espírito é a pessoa humilde. Pobre de espírito é aquele que reconhece a sua condição. Não é arrogante, não é altivo, porque sabe que é pecador, porque sabe que a sua confiança vem do Senhor. Então este aqui não é um apelo à ignorância, à passividade, mas ao bom senso, à humildade. Ele não diz que não busca coisas grandiosas, o que ele diz é que ele não busca coisas grandiosas demais para ele. Ele sabe confiar no Senhor, ele olha para Deus. Isso porque ele está falando, aqui nesse texto, na sequência, que a criança, ela recebe um leite, ela é desmamada, ou seja, ela é alimentada.
Ela se sente confiante, ela se sente tranquila no colo da mãe. E ele está dizendo: Senhor, eu não sou arrogante, porque Tu és o meu Senhor, porque eu estou saciado, eu não ando com os olhos altivos. O que eu sei é que tudo que tenho é tudo que o Senhor tem para mim, aqui e agora. Deus é soberano, irmãos, mas nós temos uma grande responsabilidade, e a nossa responsabilidade, não se engane, é confiar nele. Ninguém se compara ao conhecimento de Deus. A palavra de Deus diz que os seus planos são inescrutáveis, são insondáveis, são grandes demais para nós. O salmo que abriu o culto nesta noite foi o salmo de número 23. Os que confiam no Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Por quê? Por causa de mim? Não, por amor ao Teu nome. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Tua vara, Teu cajado me consola. Preste atenção. O que o texto está dizendo é que o pastor, o bom pastor, ele tem uma visão maior do que a nossa. É o que ele está dizendo aqui. Ele sabe que às vezes nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, mas o pastor conhece o terreno. Do outro lado tem campinas verdejantes. Do outro lado tem riachos de águas tranquilas. Mas a ovelha, visão limitada, olfato talvez não tão bom quanto deveria, não sabe que aquele vale da sombra da morte, na verdade é só um caminho de dificuldade, mas do outro lado a bonança. Ninguém pode se comparar a Deus, ou ter o seu entendimento das coisas. Você não vai entender tudo. Se Deus resolvesse mostrar o final dos seus dias, talvez você enlouqueceria. Mas o que você deve fazer, irmãos, não é ter fé cega. Fé cega, uma espécie de fideísmo, uma fé irracional, não. Olhe para o que Deus já te deu, e você vai ver que as dificuldades que você está enfrentando são nada, a começar por Ele ter te dado Jesus, a começar por Ele ter te dado o Espírito, a começar por Ele ter te dado esta igreja, a começar por Ele ter te dado a palavra. Meus irmãos, precisamos aprender a confiar nele. O Senhor nos capacita a ter uma vida abundante. A palavra de Deus diz em João capítulo 10, verso 10, que o ladrão veio senão para roubar, para matar e destruir. Mas Ele, o Senhor Jesus, veio para que a gente tenha vida, e vida em abundância, vida superlativa. O orgulho nos afasta de Deus. O orgulho afasta o ser humano de Deus. O orgulho afasta o ser humano um do outro e nos conduz às piores decisões. Ele está dizendo: eu não sou arrogante, eu não tenho olhos altivos. Irmãos, não se engane, quando nós temos uma visão muito elevada de nós mesmos, é quando nós subjugamos o outro. Enquanto a palavra de Deus nos exorta: sujeitai-vos uns aos outros, o arrogante de olhar altivo quer que os outros se sujeitem a ele. Versículo 2 vai dizer: na verdade eu acalmo e sossego a minha alma, como uma criança desmamada nos braços da mãe, assim é minha alma, como essa criança. Tem uma música que eu gosto muito, que eu ouvia muito na minha adolescência, uma música de um cantor, chamado David Keelan, talvez ele é muito famoso, todos aqui conheçam. A música diz assim: quero ser como criança. Ele fala de confiança na música, né? Quero ser como criança. O que o salmista está dizendo assim: olha, Senhor, eu sou como uma criança. Uma criança em fase de amamentação estabelece um profundo senso de dependência e confiança da sua mãe. A mãe a amamenta e ela está segura nos seus braços. O salmista está dizendo assim: olha, Senhor, é como se eu tivesse acabado de mamar agora. Estou tranquilo no seu colo. Nós estamos aí já nasceu 3 crianças na nossa igreja, né? O Guilherme está até aqui, né? Nasceu semana passada, né? Essa semana nasceu do Marlon também, estive lá visitando tanto o Guilherme quanto o Marlon. Como que é depois que mama?
Tem que pôr para rotar, porque senão até dormir ali, é perigoso gorfar depois. Está tranquila. Os adultos não são assim, mas são insensatos, são guiados pelos seus sentimentos, são guiados pelos seus instintos, são guiados pelas suas memórias ruins. Sua visão é limitada, cheios de preconceitos. Desde a infância, irmãos, a ansiedade é resultado da fome. A criança, quando está com fome, fica desesperada, fica ansiosa, morde o bico da mãe, já manifesta ali a sua natureza pecaminosa. Mas quando ela se sente saciada, ela fica confiante. Por que nós não estamos confiantes em Deus? Essa é a pergunta. A resposta é clara como a luz do dia: porque não estamos satisfeitos com Ele. E sabe o que significa culto, irmãos? Culto não é você vir aqui, levantar as mãos para o alto e cantar. Isso faz parte. Culto é você se satisfazer em Deus. É você ter satisfação plena, é você ter prazer nele. E o que acontece com a gente, por que a gente chora? É porque a gente não tem o que quer. Por que a gente bate o pé como criança birrenta? É porque Deus não está nos atendendo na hora que a gente quer. A questão é do que nós estamos com fome. Se é da presença de Deus, Ele não retém a sua presença. Se é de fé, diz a palavra de Deus que Ele dá de maneira liberada. É só pedir confiando, como diz o apóstolo Tiago. O que acontece é que ao invés de nós termos fome e sede de justiça, fome de Deus, nós estamos com fome das coisas que o mundo prega. O mundo prega que você precisa se vestir melhor. O mundo prega que você tem que ter mais coisas do que você tem. O mundo prega que você precisa consumir mais do que você está consumindo. Enquanto o Senhor diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupem com o dia de amanhã, nem com o que vocês deverão comer, nem com o que vocês deverão beber. Olhe para os pássaros do campo, olha para os pássaros, para os lírios do campo. Os pássaros não trabalham e Deus nunca deixou faltar o alimento. Olhe para os lírios do campo, eles nunca teceram, nunca costuraram, e ainda assim nem o rei Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. A palavra é clara, nos falta confiança, nos falta satisfação em Deus, e esse é um pecado grave, talvez um dos mais graves. Porque quando não estamos satisfeitos em Deus, é porque na verdade somos idólatras. Porque toda vez que colocamos algo para nos satisfazer, porque Deus não é suficiente, estamos nos tornando idólatras. Idolatria tem a ver com manipulação. Você pega o seu Deus e você consegue manipular ele. Se ele não dá o que você quer, não vou casar, então vou te pôr dentro do feijão de cabeça para baixo. Tem a ver com manipulação, com você fazer o que você quer. Mas o nosso Deus não é assim. Você pede: Deus, eu quero. Ele diz para você: não. Você diz para Ele: então eu vou embora. Ele diz: então vá. Eu tenho que ser suficiente na sua vida. A minha graça deve te ser suficiente. No versículo 3 diz assim: ó Israel, põe tua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. A exortação é que sejamos como criança, confiança total em Deus, sem reservas, desarmados. Preocupações normais são toleradas, mas preocupações exageradas e desequilibradas são uma grande demonstração de falta de confiança em quem Deus é. Então, Igreja Batista da Cruz, põe tua confiança no Senhor, agora e para sempre. O louvor pode vir aqui. Para nós concluirmos, confiar em Deus não significa deitar em berços esplêndidos, ou em berço esplêndido, como diz o nosso hino nacional. Confiar em Deus requer uma guerra e uma luta contra nós mesmos, porque nós não queremos confiar em Deus nem a nossa salvação. A gente quer conquistar a nossa salvação, a gente quer merecer a nossa salvação, enquanto o Senhor diz: a salvação pertence ao Senhor.
gente não consegue confiar a Deus nem na nossa salvação, não, eu preciso fazer algo para merecer, enquanto o Senhor diz, não, eu te dou de graça, confie nisso, se apegue a isso, se alegre a isso. De outro lado, não significa ficar deitado como se não houvesse nada a fazer, porque nós fazemos o que fazemos não para sermos salvos, mas fazemos o que fazemos porque fomos salvos. Nós não pecamos não porque queremos o céu, porque nós já ganhamos o céu no sacrifício de Cristo. Nós não pecamos porque ganhamos o céu. Entendeu a diferença? Você deixa de pecar não para merecer o céu, mas porque Cristo te deu ele. É a lei da gratidão. Então, você deve fazer muitas coisas, mas não para merecer algo. Você deve fazer porque Deus fez o que para você era impossível. Deus tirou escamas dos seus olhos. Jesus venceu o pecado na cruz do Calvário, venceu a morte ao terceiro dia ressuscitando, e também nos ressuscitará naquele grande dia. A palavra de Deus diz que a humildade precede a honra, mas o orgulho precede a queda. Precisamos olhar para esse texto e aprender que tudo o que temos e tudo o que nos tornamos por causa dele. E se tivermos este olhar, então seremos uma igreja generosa, uma igreja alegre. Devemos confiar em Deus totalmente, como uma criança, sem reservas, irmãos, sem medo. Não podemos comparar o Senhor com as pessoas que nos marcaram negativamente. Quem te feriu? Foi um pastor? Foi um líder? Quem te feriu? Seu pai, a sua mãe, sua esposa, o seu marido? Quem te feriu? Foi o seu filho? Deus não é essas pessoas. Deus é perfeito, nele não há trevas nem variação de luz. O Senhor sempre cuidará de ti. O Senhor sempre cuidará de você. O Senhor não te desamparará. O Senhor fará a face dele brilhar sobre você. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. É a palavra dele. 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro lado, mas você não será atingido. O Senhor é teu pastor e nada vai te faltar. A palavra dele é clara, porque não confiamos. Precisamos confiar nele. E a minha oração nessa noite, em primeiro lugar, é pedir perdão por todas as vezes que tenho duvidado da sua graça, da sua fidelidade. E em segundo lugar é dizer, Senhor, acrescenta-me fé. Dê-me uma fé vigorosa, dê-me uma fé robusta, dê-me uma fé poderosa. Não para me exibir, não para eu dizer que eu tenho fé, não, Senhor, mas para eu confiar em Ti. Para eu ser alegre e satisfeito em toda e qualquer situação. Fique de pé. Nós vamos cantar uma música. Pode ser a última que eu interrompi. Nós vamos cantar uma música e eu gostaria que você tivesse um tempo de reflexão nessa palavra agora. Você, se puder, feche seus olhos. Se quiser, pode se ajoelhar. Se não, pode ficar sentado ou andando, da maneira como você quiser. Mas agora é um momento para você responder a Deus e dizer, Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso ser inspirado pela Tua palavra. Eu preciso fazer o que o Senhor me manda fazer. Eu preciso confiar em Ti enquanto essa música é cantada. Faça isso em nome de Jesus.